Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, 13. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No campo espiritual, sabemos de dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Há outros reinos. Existe o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, o reino do papel, o reino do ouro, o reino do ferro, o reino do átomo e de 1000 outros reinos. Mas queremos considerar o reino de Deus e o reino das trevas. Em Colossenses 1,13 revelou o seguinte: temos aqui dois reinos, em Colossenses 1,13, que é o reino do Filho amado de Deus, e a obra do Senhor consistiu em trasladar o pecador de um reino para outro reino. Não existe um lugar intermediário, porque o reino das trevas domina tudo, e se alguém não sabe em que reino está, por certo está no reino das trevas. Se não está no reino da luz, está no reino das trevas automaticamente. Qualquer pessoa que vive nesta terra tem que estar ou no reino das trevas ou no reino da luz. Fora do reino de seu amado Filho, ninguém estará noutro lugar senão no reino de Satã. E o único meio de escapar do domínio das trevas é pelo libertador, o glorioso Senhor Jesus Cristo. Isto vale dizer, quando o reino dos céus foi inaugurado na terra e Deus o fez na pessoa do seu amado Filho como Rei dos Reis, o outro reino de Satã foi golpeado. Jesus somente pode nos libertar do império das trevas. Por isso, se alguém não está no glorioso reino de Cristo, ainda está no império das trevas. Mesmo porque não há outro meio de escape. Não existe multiplicidade de reinos possibilitando a uma alma estar aqui ou acolá, ou então situar-se num estado intermediário. Este reino das trevas, cujo príncipe é Satanás, que é o príncipe das potestades do ar, é o que governa esse mundo tenebroso. Nós queremos considerar o aspecto bíblico desses dois reinos. Queremos reafirmar que somente dois reinos existem: o reino de Jesus e o reino de Satã. Eu gostaria de perguntar ao dileto rádio ouvinte: em que reino tu estás? Tem certeza de que estás no reino de Jesus? Tem mesmo? Se não tem esta certeza, segue-se logicamente que você ainda se encontra no reino das trevas. Tua alma corre um grande perigo, tua alma está sendo governada por Satã, e você está escravizado por ele e tateia nas trevas. E se você morrer nessas condições, não queria dizer, mas você é obrigado a falar. Se você morrer nessas condições, no reino de Satã, definitivamente estarás no poder do rei tenebroso. Em que reino você situa? No reino de Deus ou no reino de Satanás? A Bíblia revela: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nesse versículo nós descobrimos que tem a causa. Por que carecem ou destituídos estão do reino de Deus? É porque pecaram, e o efeito do pecado foi manter o homem separado de Deus. E ainda mais, colocou o homem na estrada larga, que o conduz fatalmente à perdição. Enquanto nesse mundo, com possibilidade de reviver em Cristo, essa separação é temporária. Depois da morte, no corpo, tem o destino da alma, que é um destino, não é temporário, é destino eterno. Quem dera fosse temporário.
quando tem algumas seitas ensinando por aí que morreu, o homem acabou, tudo ali. Essa colocação do homem na posição de antagonismo com Deus determinou um estado definido em Efésios 2,5 como a morte, por exemplo, e que pode fazer um cadáver. O pecado fez do homem um cadáver. E esse terrível estado em que vive o homem foi determinado por livre escolha do nosso pai Adão. Mas a insinuação, a malícia, a mentira, o dolo do diabo, inúmeros textos da Bíblia provam que o homem se acha no reino das trevas. E muitos textos, eu não vou ter tempo para discorrer sobre todos eles. Eles provam de modo inequívoco o lado em que se encontra Satanás com todas as suas infernais hostes. E para esse lado, o demônio levou também o homem, tolhendo-lhe a liberdade, obscurecendo-lhe o coração e a mente, insensibilizando-o e afastando-o de Deus. O reino, seja potestade, império das trevas, é domínio do diabo. O governo do diabo é tirano, sua crueldade, seu despotismo, sua ambição usurpando o sagrado que o Senhor dos senhores lhe confiara, convertendo tudo em trevas, tudo em ódio, ciúme, morte absoluta e rebelião contra Deus. O reino de Satanás é uma grande força. A pior arma usada pelo príncipe das trevas é a meia-verdade. Na terceira etapa da grande batalha que o segundo João manteve com o demônio, o segundo Adão manteve com o demônio, o rei das trevas atreveu-se em dizer ao Senhor Jesus, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Até parece que o diabo tem esse reino doado por Deus. De acordo com Efésios 6, verso 12, Satã com suas hostes operam nas regiões celestes. Concluímos que antes de Satã cair, ele era um anjo resplandecente. Fico pensando, eu estava vendo uma coisa na internet e fiquei indignado. O camarada dizer que o rei de Tiro ali é o rei de Tiro mesmo, de uma cidade chamada Tiro, que aquilo ali não é o diabo, que o rei de Tiro andava no meio das pedras afogueadas e tal. Vê, se um rei de uma cidade chamada Tiro apenas é uma figura de Satanás, aquele rei de Tiro. Claro que é uma figura. Satanás é o príncipe das trevas, mas antes ele era o anjo resplandecente. Deus lhe confiou o governo de uma parte do universo, particularmente o nosso planeta. Esse anjo caiu, mas o Senhor não se arrepende dos seus dons. E é por isso que Satanás não teve chance de restauração. É mentira de uma falsa profetisa, de um segmento pseudo-evangélico, que afirma que Satanás tentou uma reconciliação com Deus de balde. Jesus chorou e chorou lágrima de sangue. Ô cegueira! O diabo jamais poderia tentar uma reconciliação com Deus, já que ele possuía conhecimento beafítico, que é de ver todos os dias a face do Senhor como os demais anjos bons. Por isso que esses anjos que não guardaram o seu estado original estão cerrados em cadeias eternas, no Tártaros, para o juízo do grande dia. Satanás ainda não está lá, mas o final dele vai ser não só as prisões eternas, mas o lago de fogo que foi preparado para ele e seus anjos. Portanto, quando Satã disse ao Senhor Jesus que os reinos desse mundo lhe pertenciam, estava pronto a passá-los a Jesus, desde que o Filho de Deus lhe prestasse adoração. Ele disse uma meia-verdade, na verdade isso é uma mentira deslavada, mas meia-verdade é a pior das mentiras, a mais sutil e a mais perigosa. Sabemos que Satã ainda tem acesso à presença de Deus. De onde viesse Satanás? De passear pela terra e de andar por ela. Viste lá o meu servo Jó? Dentro dos decretos eternos do Todo-Poderoso Deus, ele podia ter acesso. Hoje não. Hoje está tolhido o acesso dele à presença de Deus.
Todavia ele porque foi vencido pelo imaculado Cordeiro de Deus no poderoso sangue derramado no Calvário, para que em Apocalipse 20, verso 10, se cumpra nos planos eternos dos propósitos de Deus. É uma questão de tempo apenas. Pelo sopro da boca do Senhor Jesus, o inimigo cairá para sempre. Está escrito. O anticristo, por exemplo, será desfeito pelo assopro da boca do Senhor e pelo esplendor da sua glória. Agora que eu lembrei, eu estou com uma pregação para colocar aqui, eu vou tentar vir aqui segunda-feira, nem que eu tenha que pagar um mico aí com essa questão dos pontos da cirurgia, mas eu preciso falar sobre o número 666, que um pastor da minha confiança expõe sobre esse assunto, e eu concordei com esse irmão, porque eu tenho nojo dessa escatologia da conspiração de alguns teólogos da televisão, mas esse irmão é um irmão que merece respeito. Eu não vou citar o nome dele agora, que eu esqueci o nome desse irmão. Eu vou tentar vir aqui segunda-feira para colocar essa mensagem. Já está tudo esquematizado para começar a ser colocado nas pessoas o número 666, que é o número da besta, mas a igreja ainda está na terra. Quer dizer, o fato dela estar na terra invibializa a ação de Satanás de começar a marcar as pessoas, e isso não demora muito, vai começar a ser marcado as pessoas. Em vez de usar RG, vai ter que usar essa identificação eletrônica. Vou deixar para esse irmão expor esse assunto na próxima semana. Muito bem, meu tempo está acabando aqui, hein? O reino das trevas. A característica predominante pela qual o reino de Satã é conhecido como o reino das trevas. Trevas significa confusão, desorientação e destruição. A Bíblia enfaticamente diz que o reino de Satã é o reino das trevas. São muitos textos, eu não vou declinar os textos aqui, não, são mais de 15 textos que mostram essa verdade. Reino de pecado. Pecado nada mais é senão errar o alvo, é fruto da desobediência à expressa vontade de Deus, é a rebeldia às claras, às ordens divinas. Em Gênesis 3 registra a história da entrada do pecado no mundo. Deus ordenou algo ao homem, tudo bem ao alcance de suas possibilidades, ainda mais, Deus o preveniu das funestas consequências que adviriam ao homem se não obedecesse às suas ordens. Satã torceu a palavra de Deus, enganou a Eva, e a mulher foi enganada, enganou o seu marido, e o pecado entrou no homem. Em Romanos 5,12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e por isso todos pecaram. O homem entrou, aliás, o pecado entrou no homem porque o homem quis atender à voz de Satã em lugar de obedecer à ordem de Deus. Entrou no domínio de Satanás, e Satanás conseguiu dominar o terreno, e com isso o homem perdeu o paraíso e foi separado de Deus, originando uma série de transtornos, pondo o homem na estrada larga que o está conduzindo à perdição. Quero abrir um parêntese aqui. A estrada é larga, a porta é larga, mas o caminho para o céu é estreito e apertado. Mas lá tem morada. Falei no YouTube hoje, no canal da Rede TV, com 220 mil inscritos, com 220 mil visualizações, mostrando para o doutor Davi Charles e para o irmão que estava debatendo com ele sobre esse assunto, o bispo Gildo. Eu mostrei para esses irmãos amados que, embora a porta seja larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição, mas lá no céu há moradas abundantes para todos que quiserem ir para lá. Lá comporta nada menos de 100 bilhões de criaturas humanas. Caso todos desejarem o céu, por que não ir para lá? Ainda mais que a mão do Senhor nunca esteve encolhida para que não possa salvar. E Ele convida a todos com amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ó vós todos que tendes sede. Quem dera essa humanidade, todos esses 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, tivessem sede
da palavra de Deus. Isso seria uma maravilha. Mas acontece que o convite é para todos. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida. Gosto dessa escritura porque a porta da salvação está franca a todos que quiserem morar na casa de meu Pai, onde há muitas moradas. Vou ter que parar, o assunto é gostoso, mas vou deixar para outra oportunidade, vou dar sequência a esse tema. Que Deus nos abençoe. Amém.